Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. O irmão viu que eu escrevi, eu ia continuar a mensagem de ontem sobre santificação, mas por isso que eu apaguei e vou pregar assunto de salvação. Tem necessidade de pregar sobre falar de Cristo. Vai ser uma mensagem, como eu vou dar um nome, homilética, de várias passagens que falam da salvação em Cristo Jesus. Então por isso que eu mudei, Agradecendo que chegou os 2 visitantes aí, e que sejam bem-vindos entre nós, que aproveitem bem a mensagem, que vai ser trazida a mensagem, a palavra de Deus, e para nós também, um conforto para nós também, ouvir a palavra de Deus, falar mais uma vez como que a pessoa pode alcançar a salvação, como que nós temos que preparar nesta vida, antes da morte, de fazer o acerto com Deus através de Cristo, aceitando Jesus. É isto aí. Vamos orar então. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais este momento que o Senhor está nos concedendo agora, pela tua misericórdia, pela tua bondade, e também pelos os visitantes que chegaram aqui nós para nos visitar, assistir o culto. Pai, pedimos em favor deles, da família deles e a família dos demais irmãos, nossas famílias. Pedimos em favor daqueles irmãos que não vieram, não puderam vir. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar e depois dos pedidos de orações. Em nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Qual é o hino que os irmãos gostariam de cantar? 259. Vou explicar para os irmãos. Ele está canto, sempre ele faz, eu nunca subi o tom dele. Quando chegar na última estrofe, corta a voz, né? É a última estrofe.
parte, né? Vamos vocês cantando? Vou cantar outro baixo. Outro baixo. 273. Isso aqui é. 273. Amém.
O ventilador só fazer assim, dá um sinal assim, pronto, aí ele mostrou. Obrigado, agradecemos a Deus. Fica um pouco rouco, né? Por estarmos aqui. E agora vamos fazer um estudo. Quem conseguir acompanhar, vai na Bíblia, mas não é fácil, né? Porque vale bastante versículo. Vamos começar. Vamos lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Este versículo. O que Salomão disse? Tem um pedido de orações. Deixa para depois então. Vamos ao pedido de oração. E fica aí, Provérbios capítulo 14, depois João capítulo 14, depois Lamentações capítulo 3, versículo 22, por aí vai, né? Pedido de orações. Peço para isso enviar que Deus não chuva. Certo, pedido. Eu peço para mim, meus filhos, meus netos, bisnetos, a igreja aqui em geral. Amém. O Antônio e o deles. Luciano e família. Nossos filhos. Nossos filhos. A Simone, lá, ontem conversei com ela, ainda está fazendo treinamento. Estava em Jaú ontem, novamente. Por nós, Pedida Macácia, Mateus, a Litânia, a família toda, os irmãos, né? E pedimos também favor meu xará lá, o Bastião, a família. O seu Dito também, que já fez a cirurgia, está na casa dele. Eu peço também no exame nosso, estamos aguardando que chegar a vinda o exame de sangue, passar no médico, para saber já como é que está a saúde. Ora a Deus que está tudo bem. A nossa vida está na mão dele, né? Tem que pedir a Deus. Ora, o irmão Luciano, em favor desses pedidos que Deus colocar no coração, e lembra também de mim. Você descansa um pouquinho, foi até bom fazer isso. Santíssimo Deus, mais uma vez agradecemos por estar aqui na sua presença, para estar falando do Santo Nome. Peço perdão das minhas falhas, eu também nas minhas faltas, seja por pedido de oração relacionada, vereador, mestre vencedor, seja apontada na função honrada, seja também com as visitantes da cruz, que seja Deus, que eles possam adorar mais. E também sobre nós aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje com a minha família também, meus esposos, meus filhos, minha neta também está Jesus com a minha filha, minha neta também está no tempo dela. E Deus como pastor vem trazer a sua palavra, que possa estar abençoando ele, a sua família também, e a gente possa aprender mais a sua palavra. Amém. Então lá em Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele disse assim: há um caminho que ao homem parece direito, parece, mas o fim dele são caminhos da morte. Esse caminho que ele está falando não é o caminho físico, essa estrada que vai para Bauru, que vai para Duartina, que vai para Marília, que vai para a Roça. Este caminho que ele fala é um caminho espiritual. A pessoa vê eles está num caminho que parece direito. Por exemplo, ele está numa religião, ou no conceito dele fazer, se eu vou fazer só boas obras, eu vou andar bem direito nessa vida que eu estou andando, isso é virtude da pessoa. Ele deve ser honesto, ele deve ser direito, andar na vida, a vida dele aqui na terra. Mas só que por ele ser direito, ser honesto, ser religioso, ser batizado, fazer parte de uma igreja, etc, etc, isso não salva ele. Então parece direito isso aí, parece.
Quer dizer, parece correto. Parece. É uma vida correta, esse caminho é correto. Mas o fim dele são os caminhos da morte. Quer dizer morte aqui? Separação de Deus. A pessoa que viver neste mundo só pensando confiando no bem que ele faz, na religião dele, que isso vai levar, Deus vai dar o céu para ele, vai morar com Deus nos céus. Não. O caminho é Jesus Cristo. E depois nós vamos ver João 14. Olha, porque se ele confiar nisso, fala aqui que é o caminho da morte. Morte quer dizer separação de Deus. Em vez dele ir para o céu, ele vai para outro lugar, mas depois que morrer. Enquanto está aqui, está tudo bem. Que todos nós vamos morrer, um mais cedo, outro mais tarde. Mas depois que morrer, essa vida aqui que nós vivemos não é eterna. Não é eterna. Uns vivem mais, outros vivem menos. Uns morrem criança, outros morrem no ventre ainda. E outros tudo vai mais de 100 anos. Mas só que... Mas esse então quer dizer que não é eterno. Agora, a alma, o espírito, é eterno. Ou vai morar na eternidade com Cristo, com Deus, ou vai morar em outra eternidade, que é um lugar que ninguém gosta de falar. É no inferno. É separação de Deus. E João, lá no Evangelho, João lhe disse que o que Jesus disse lá, versículo 14, 6, falando de caminho, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, agora é Jesus, e eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, ele disse, ninguém vem ao Pai, Jesus falando, senão por mim. Então, quer ir ao Pai, é por Jesus. Você quer saber qual é o caminho? É Jesus. Ele é o caminho. Ele não deu nome. Nossa igreja, o nome é Igreja Batista. Não por causa de João Batista. Então, Igreja Batista, ela não salva ninguém. Mas ela prega quem salva. Ela prega o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina. Agora, quer saber a verdade? Onde está a verdade? Jesus diz que Ele é a verdade. Quer saber onde é a vida? O que é a vida? A vida é Jesus. Quem tem Ele tem vida eterna. Ele fala que ninguém veio ao Pai senão por mim. Tem outra versão que diz assim: Jesus lhe respondeu a pergunta que eles estavam fazendo, inclusive Tomé. Aí ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então fica bem claro que para ir para os céus, o dia que nós deixarmos esse corpo, o corpo vai tudo para o pó, vai tudo para a sepultura, mas a alma não vai, ela vai para algum lugar. Então, para ir para os céus, tem que aceitar Jesus antes de morrer. E Jeremias, lá nas Lamentações dele, fala, lá, capítulo 3, versículo 22, Jeremias disse assim, o profeta: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim a misericórdia de Cristo, de Deus. E elas são a causa. Qual é a causa de não ser consumido? Não é porque você vai consumir e vai desaparecer. Lá, vai consumir lá no inferno, lá onde o bicho não morre, fala a Bíblia, e o fogo nunca se apaga, é eterno. A bondade do Senhor, a bondade, a misericórdia, a bondade, o amor do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim.
Não tem. O mundo todo procurar ao Senhor, a misericórdia dele não tem fim. E o profeta Isaías também diz no capítulo 25, versículo 6, o que o profeta diz? Ele falou para aquele povo do Antigo Testamento, há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos em 2025, quer dizer, 2.400 e tanto, mais ou menos, não lembro, 800, quase 3.000 anos atrás, vamos dizer assim. Jeremias disse assim, agora falando para nós, porque está escrito aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu preguei esse estudo, fui na casa do Zé lá, até certa altura, né? O que ele quis dizer aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando é que pode achar o Senhor? Depois que morrer? Quando está vivo. Que depois que morrer não acha mais ele. Se morrer sem ele. Então, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto ele está dando a vida, ele está dando vida para nós, vamos seguindo ele. Nós estamos seguindo. Vocês dois jovens aí, a melhor escolha que vocês fizeram é vir aqui hoje assistir o culto. Nós estamos em pouco, mas pregando a verdade. Muitos faltaram. Então, por isso que Isaías disse: invocai-o enquanto está perto, porque ele está perto. Depois que estiver longe, aí você vai, o corpo vai para a tumba e a alma vai para o lugar. Morreu sem ele, aí está longe, aí não tem mais rezar, queimar vela, fazer missa, nada resolve. É quando a pessoa está viva. E também lá em Mateus, Evangelho de Mateus, o próprio Jesus também disse, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Olha o que Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ou a outra versão diz, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas cansado do quê? De trabalhar, colher laranja, carpir, arrancar mandioca, apanhar café, trabalhar com trator, e tanta coisa, né? Não é esse cansaço que ele está falando. A pessoa cansado de viver, ele está oprimido, o espírito, ele está cansado, desanimado nessa vida, vê tanta injustiça, sem saber se está certo, se está errado, sem salvação. Ele está perturbado com medo de morrer, tem medo da morte. Nós cristãos, principalmente, eu sei de mim, eu não tenho medo o que vem depois da morte, porque a morte, ela é o salário do pecado. Todo tem medo de morrer, ninguém sabe o que vai morrer. A morte é o salário do pecado, é o pagamento do pecado. Ela não deve ser fácil, porque tudo que morreu ninguém falou. Se você, porque falta o ar, o oxigênio. Pense bem. Quando a minha mãe morava no sítio, era moleque, pegava frango e fazia assim, e jogava para lá. E saía pulando, até que batia asa e morria. Por quê? Está morrendo, né? O que é que está faltando? Oxigênio, o fôlego. Aí sai pulando tudo, procurando o ar para respirar. Se a pessoa apertar o pescoço aqui de um jeito aqui, que fala o ar, o que ele sai? Ele sai pulando, rolando, e não vai ficar quieto, porque demora para morrer. A morte. Agora, quando dá um infarto, qualquer coisa, aí talvez não sente, não sei. Então, ele fala que sobrecarregado também de sofrimento e dos pecados, oprimido. Então ele falou: venha a mim que Jesus, ele aliviarei, ele alivia.
esse fardo carregado que a gente tem de querer guardar os mandamentos da lei de Moisés, de querer ser bom, de querer seguir uma doutrina assim que obriga, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Jesus não proíbe ninguém para nada. O que ele faz? Ele quer que venha livre, com amor. Jesus nos salva, e Deus também não tirou o nosso livre-arbítrio. Se nós quiser escolher, se eu quiser sair, fazer o que quiser, eu tenho liberdade. Ele deixa, mas é da vontade dele? Não. Deus quer que a gente abandone o pecado para poder servir ele, mas com amor. Vim aqui com amor, não com obrigação. É isso que agrada a Deus. E no 29 ele disse assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, e encontrareis descanso para as vossas almas. A outra versão fala: e achareis descansos para vossas almas. É para a alma que está falando. Ela para dentro de nós, ela no ser. Então ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, e para aprender dele, que ele é manso. Jesus falou, ele é manso. Não é uma pessoa brava, uma pessoa que briga, uma pessoa que faz medo para outro, que é perigosa. Você não pode confiar. Não, Jesus não. O crente deve ser manso, como Jesus, humildes. Jesus disse: alguém te lhe dar numa face, oferece a outra. Não é que você toma um tapa aqui, uma palmada aqui, faz, não, daqui agora, eu gostei. Não é. Se for para eu retrucar, se ele vai dar, a natureza velha quer já dar outro. Então é melhor oferecer a outra. Não é para vingar. Então é por isso que ele disse: ó, sou manso e humilde de coração. Não é você abaixar a cabeça, deixar tudo acontecer, não. Humilde, a pessoa que não tem orgulho, não é uma pessoa exaltada, arrogante, quer ser melhor do que os outros. Não, pode ser rico, pode ser pobre, não tem diferença. Para Deus, tudo é iguais. Tanto a alma de um como a alma de outro necessita de Cristo. Aí ele fala, depois de tudo isso, que encontrou com ele, aceitar ele, fala, vai encontrar descanso para a alma. Está descansado, sabendo que não é quando Deus nos chamar, na hora de partir, vamos lá para ele, não vai ficar sofrendo. Agora o corpo que vai ficar aguardando no futuro a vinda de Jesus para ter um corpo glorificado. Aí ele fala aqui, ó: aí acharei descanso para vossas almas. O 30 ele fala aqui, em Mateus 11: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o do maligno, que é Satanás, o dele é pesado, o fardo dele não é leve. Ele pode prometer muitas coisas bonitas, boas aqui, o inimigo, mas o fim dela é morte. E Jesus, ele promete que é sofrimento às vezes. Às vezes pensar que na questão vai ser tudo alegria, né? Tem sofrimento porque vem perseguição. Aí que o inimigo persegue, aí que vem as tentações de fora para dentro. Vem os nossos amigos, nossos parentes: você está perdendo o seu tempo. Quando eu me converti, eu ouvia isso de amigo: você está perdendo o seu tempo. Não. Ficava tocando sanfona por aí afora, para os bailes, para todo lugar, divertindo os outros, e divertindo eu também, gostava. Então aquilo passou. Então vamos servir a Deus, tocar, louvar ao Senhor
Não louvar as criaturas, louvar o Criador. Então o fardo dele é leve. Não é como a lei, vem aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não aguenta. Carga pesada. Agora também o próprio Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, ó, que Nicodemos perguntou as coisas para Jesus. Nicodemos chegou em Jesus e ele, no versículo 2, do 1 adiante, né, ele falou que ele admirou Jesus, aquele homem. Falou, ele começou a observar que Jesus curava, fazia cura, ressuscitava mortos, dava vista a cegos, e a multidão multiplicava os pães, peixe. Então, se Deus não for com esse homem, ele não tirou dúvida, ele não fazia esses sinais que ele faz. Aí Jesus respondeu para ele assim, e disse-lhe, na verdade, duas vezes enfatizando a verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É isso que Jesus falou. Ele não falou assim para ele, ó, você vai e frequenta uma igreja, qualquer igreja você frequenta, você batiza nas águas, ou no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, etc. Não. Jesus disse, nascer de novo. Mas como nascer de novo? Depois nós vamos ver aqui. Jesus respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora Nicodemos respondeu, no 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha o homem, mas bem que ele estava sabendo que não era isso, mas ele quis dar uma amenizada no assunto, para ver até onde Jesus ia, ele queria saber. Então ele perguntou a Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Uma versão diz assim, pela segunda vez? Então tem que nascer duas vezes? Aí Jesus respondeu no 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus falou para ele, o que é, ó, o 7, o 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Então nós todos nascemos da carne, do ventre de nossa mãe. Eu falei esse dia lá na Areia Branca. Eu nasci dia 18 de fevereiro de 1955. Esse é o nascimento da carne. Olha, está aí, está longe, hein? Eu nasci, o nascimento do Espírito foi da carne esse, de bebê. Eu nasci no Espírito em 1994, um mês eu não me lembro, mas um ano eu lembro. Olha bem, quanto tempo eu vivi passando por várias religiões. Olha, esse é o nascimento, primeiro nascimento da carne, e o nascido do Espírito é o Espírito. Se não nascer da água, uns falam que é da palavra, chama que Jesus é a palavra, lavagem. Se for, tem que ser lavado no sangue de Cristo, mas não é, nasceu da água. O nosso corpo tem água, nasceu dentro no útero da mãe, da mulher, na bolsa d'água, já fala bolsa d'água, tá lá, e nasceu de lá, nasceu da água. Aquele que não nascer da água, ele tem que nascer de lá. A da luz ele nasceu no dia. Aí pronto. Aí depois tem que ter um novo nascimento. Aí Jesus, Nicodemos, como ele ficou admirado, aí Jesus disse assim para ele, não te maravilhes de eu ter dito, necessário vos nascer de novo. Jesus já disse para ele,
os discípulos, tudo acompanhando Jesus, e aquele homem, que era príncipe dos judeus, fazia parte do Sinédrio de Israel, da política, etc. Lá, né? Então, aquele homem curioso no meio, e mexendo. E Jesus não fica admirado, não, de eu falar isso para você. Aí firmou de novo para ele: ó, necessário é vos nascer de novo, e tchau. Quiser, depois me segue. Se quer ir para o céu, entrar no reino de Deus, nasce de novo. Então, todos devem passar por esse novo nascimento. E também o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz, falando para os cristãos: ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e ele vos deu vida. Ele está falando, ó, ele, quem Deus, em Cristo Jesus, lhe deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Você estava morto o quê? Mas a pessoa está aí pecando, está andando, está divertindo, mas sem vida espiritual. E eu falei, ele vos vivificou, passado, ele deu vida, porque vocês aceitaram ele, Jesus. Paulo está falando para eles, os irmãos. Vocês aceitaram, então Jesus deu vida. Agora vamos dar, vai viver para ele. Depois que a pessoa aceita ele, aí ele vai procurar ser santo, que eu ia pregar, continuar o assunto de ontem. Santificação, ele vai procurar se santificar. Agora a pessoa salva, vamos dizer, ele fica assim com mão cruzada: já estou salvo mesmo Jesus diz que quem crê nele tem a vida eterna, eu tenho, então para que eu vou? Não, vamos trabalhar, vamos servir a ele, vamos na igreja, vamos ver uma igreja que prega a doutrina da Bíblia, dos apóstolos, que segue os ensinamentos que é Jesus. Uma igreja que não fica prometendo prosperidade, você vem, vai melhorar toda a sua vida. Não, isso é com Deus. A igreja não melhora a vida de ninguém, mas ela prega quem melhora, que é Jesus, salva. Então ele diz aqui, ó, vocês estavam mortos em ofensas e pecado, agora não estão querendo viver para Jesus. Cadê o amor? Mostra amor. Ele não deu vida para vocês, apóstolo Paulo, e vocês não são mais, vocês estão perdidos, vocês já nasceram de novo. Jesus deu vida, agora vamos seguir ele. Aí ele fala aqui no versículo 2, olha, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o apóstolo Paulo já falou um monte para eles, de pergunta para eles, resposta, ensinando. No outro tempo vocês andassem segundo o curso deste mundo, agora não devem andar mais. Vocês vão andar no curso na nova vida que vocês estão. E para nós cristãos hoje, nós não estamos mais no outro tempo, nós estamos no novo tempo, com Cristo. Nós não vamos viver no curso deste mundo, nas modas do mundo, aproveitar tudo que o mundo oferece. Segundo, essa palavra segundo quer dizer conforme o príncipe das potestades do ar. Esse príncipe que está falando aqui, o príncipe é o Satanás. Ele é o inimigo número 1. O nome dele era Lúcifer. Ele quis, se exaltou lá nos céus, ser igual a Deus. Deus expulsou ele lá, e os demônios, os anjos mal veio com ele, uma terça parte. Então, o príncipe das potestades do ar é os anjos mal, os demônios. Então, olha,
conforme o príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos debaixo desse príncipe do ar, do Espírito, olha o que está falando, que agora opera nos filhos da desobediência. Os filhos são aqueles que não têm Jesus, não é filho de Deus e é filho da desobediência. A desobediência é Satanás, que desobedeceu a Deus e continua desobedecendo a Deus. Então nós não devemos mais. Aí no 3 ele fala aqui, ó, entre os quais todo nós, aí o apóstolo Paulo incluiu ele no meio, entre os quais todos nós também, antes de vir para Cristo, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Então o apóstolo Paulo falou o passado dele e das pessoas que antes, entre nós, entre os quais os nossos amigos, entre aspas, andavam no desejo da carne, desejo da nossa carne, tudo que a gente desejava fazer, tudo que errado. Tem o desejo bom, mas tem o desejo mau. E fazendo a vontade do pensamento, tudo que a gente pensava, se pensava em fazer algo. Por mais religioso que seja, por mais fiel que seja, uma família boa, mas não tem Cristo, tem que passar por um novo nascimento. Aí ele fala, e éramos, nós éramos, passado, por natureza, filho da ira, como os outros também. Outra versão fala assim, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filho da ira, assim como os outros demais. Agora o versículo 4, o apóstolo Paulo fala de novo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, quer dizer, rico em misericórdia, pelo seu muito amor, a outra fala, pelo seu imenso amor, com que nos amou, estando nós, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, não tinha salvação, era morto, não tinha o Espírito Santo habitando. Quem não tem o Espírito Santo habitando, para Deus está morto. Em nossos pecados, nossas ofensas, Ele, falando dele, nos vivificou juntamente, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Aí abre um parênteses. Pela graça sois salvos. O que quer dizer pela graça sois salvos? A graça não é comprada, não é uma barganha. O 6, de Efésios 2, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares ou regiões celestiais em Cristo Jesus. O nosso nome já está lá. Nós estamos aqui, mas perante Deus, nosso Espírito, que para Deus tudo presente, já está lá sentado, não sai mais. A salvação é eterna. Então nos lugares celestiais, nosso nome já está lá. E no 7 ele fala, por que ficou tudo escrito isso? Porque o Paulo, o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, para deixar tudo escrito para nós sabermos, para mostrar nos séculos vindouros, que não chegou ainda, as abundantes, outra fala suprema, riquezas da sua graça, pela sua bondade e benignidade para conosco em Cristo Jesus.
para mostrar para nós. Nós vamos ver isso bem, irmãos, quando nós partirmos daqui. Aí nós vamos ver bem. Vai contemplar. Não vai sofrer. Aí ele fala no 8 assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, morreu aqui, pela graça, é dádiva de Deus, é um presente de Deus que Ele deu o Cristo para vir neste mundo. Então, isso não vem de vós, não vem para ninguém se gloriar, é dom de Deus, não vem das obras humanas, só a obra de Cristo na cruz, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique orgulhoso. Eu estou aqui porque eu mereço a salvação. Ninguém merece a salvação, todos nós merecemos o inferno, mas nós não vamos para lá porque Cristo sofreu equivalente ao inferno em nosso lugar, lá na cruz. Aí ele disse que no 10, porque somos feituras sua, esse sua que é feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora é para fazer as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, que antes Deus já preparou no passado. Somos feitura de Deus. Ele nos criou novamente, passou a ser filhos adotivos por Jesus. Agora vem para as boas obras. Agora nós devemos fazer. Não é que nós temos, é obrigado, deve partir no nosso coração fazer boas obras. Pois fomos feitos por Ele, a outra versão diz. Pois fomos feitos por Ele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparado por Deus para que andássemos nela. Eu vou ler 2 versículos aqui ainda para terminar, porque vai longe esse estudo aqui, ó. Em Romanos, o apóstolo Paulo veio falando, capítulo 7, versículo 24, 25 e o 8, aí o capítulo 1, versículo 1 do 8, capítulo 8. Paulo diz assim, ó, miserável. A outra versão diz desgraçado. Note bem, a fiel, século 21. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A outra diz, desgraçado homem que eu sou. Pense bem, quem me livrará do corpo desta morte? Aí no 25, parece que o apóstolo Paulo está gritando desesperado. Não. No 25 ele falou, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nós devemos fazer. Assim que eu mesmo, ele falou, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Porque Paulo falou, não estou livre do pecado, porque nós pecamos. Para pensar que é cristão agora vai andar certinho na risca. Ele peca, mas ele arrepende, ele pede perdão, porque ele já está com a mente aberta. Ele tem Cristo, ele fala, eu errei, eu perdi a paciência, falei o que não devia. Aí ele corrige, ele não vive mais naquilo. A outra versão fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí para terminar no versículo capítulo 8, 1. Portanto agora, Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Sabe, andar você viver, eu vivo só na natureza velha. Tudo que eu quero fazer, eu procuro fazer, seja certo, seja errado, seja pecado, não. Então não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, amém? Então vamos louvar o Senhor
E... Agora, quarta-feira, novamente, nós temos o culto aqui. Quem que vocês quiserem voltar, volta. Sexta-feira, sábado que vem, domingo também, se Deus nos der vida. Que é o estandarte agora, ele canta. E a Montoni pediu 310. Marcos 5, 6. Tem voz boa, Luciano? Quer ver cantar aqui, soltar a voz? Esse meu voto é muito chique. Aí, eu não sei. 456, o estandarte.
Irmão, Paulo termina com uma oração. Senhor, queremos dar graças, agradecer por mais esse culto, que está sendo terminado, tudo que aqui foi feito, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa oração. O Senhor nos abençoe nesta semana que estamos aí entrando. O Senhor possa abençoar cada um. O Senhor o lugar que o Senhor nos enviar, possamos sempre dar um testemunho. Amém. Glorificamos o Senhor Jesus. E abençoe a nossa família toda, cada um, nós aqui. E a vida do pastor também, mais uma vez pedimos, que o Senhor esteja abençoando em todo o sentido. E agradecemos pelos que nos visitaram, que possam voltar. E agradecemos pela salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. E através da nossa fé, no seu sangue derramado, na sua morte, no seu sofrimento na cruz, dando assim essa oportunidade de nós estarmos aqui, na sua igreja, podendo conversar com um Deus tão poderoso e forte como és tu. Amém. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. José Vicente Vieira, irmão José Vicente está assistindo, Gilane Arrabal.